Salmo de número 73. Acharam? Amém? Diz assim, ó: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terrenos escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, aqui nós nos encontramos na sua presença, nós te louvamos com canções, com as contribuições, dízimos e ofertas, e agora estamos diante da sua palavra que será pregada. Portanto, fala aos nossos corações, todos nós aqui precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse salmo provavelmente é um salmo de Asaf. Asaf era um homem que descendia de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó, especialmente o terceiro filho de Jacó, uma das 12 tribos de Israel. E Asaf é levita. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta aí no Salmo 73, mas que você voltasse lá para o livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 15, para você ver algumas informações a respeito de Asaf. 1 Crônicas, capítulo 15, umas poucas páginas aí para trás. Olha o que o texto diz. Primeiro Crônicas 15, 16, diz assim: Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Agora o capítulo 16, versículo 4.
Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe. Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Então tem outros textos aqui no Antigo Testamento, especialmente em Crônicas, que fazem poucas menções a respeito de Asaf. Esse homem então era um levita, separado para a adoração ali no santuário, onde ficava a Arca da Aliança, no período do reinado de Davi, antes do templo ser construído, logicamente, porque o templo só é construído no reinado de Salomão. Esse é o Salmo 73, o salmo escrito por esse homem. O salmo que antecede o Salmo 73 é o Salmo 72. O Salmo 72, de forma bem sintética, fala do caráter justo de Deus, que julga com justiça, socorrendo quem sofre opressão e se compadecendo dos fracos. É o último salmo do segundo livro de Salmos, porque o livro de Salmos é dividido em cinco livros. O Salmo 72, então, fala do caráter justo de Deus, que se compadece dos fracos, dos oprimidos, enfim. O Salmo 73, que é o salmo que nós lemos, ele fala de algumas dúvidas que habitavam o coração do salmista. E essas dúvidas também tinham relação com o tema da justiça. Ele faz algumas colocações, algumas coisas que expressavam seus pensamentos e seus sentimentos. O salmo posterior, o Salmo 74, expressa um clamor nacional feito a Deus, em que o salmista pede que Deus socorra e livre a nação de Israel. Então, se a gente pegar os 3 salmos, nós vamos perceber que eles têm coisas em comum. O 72 fala do caráter justo de Deus. No 73, o salmista parece não entender que Deus é justo. E no 74, por ser justo, por entender que Deus é justo, o salmista suplica a misericórdia de Deus para que Deus possa intervir na nação de Israel. Eu quero ver com vocês aqui algumas coisas a respeito desse salmo. E veio à minha mente a seguinte frase: Asaf, um homem duvidoso, porém confiante. Se você prestou bem atenção no que eu falei, você deve ter achado isso incoerente, né? Asaf é um homem duvidoso, porém confiante. Talvez você me pergunte: pastor, tem que ser 8 ou 80, né? Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para ser as duas. Será que não dá para ser as duas mesmo? Será que a gente só pode ser duvidoso ou confiante? Será que nós não podemos duvidar e confiar? Fique com essa pergunta, né? Pense nela um pouquinho. Esse texto então mostra primeiramente uma declaração. O salmista faz uma declaração que está expressa no versículo 1. Ele diz assim, ó: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele começa esse salmo declarando alguma coisa. Ele declara que Deus é bom. Ele fala sobre o caráter de Deus. A bondade é um dos atributos de Deus. Deus é amor, é paz, é justiça. Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é imutável. Dentre tantas coisas que a Bíblia diz que Deus é, uma delas expressa que Deus é bom. E o fato da Bíblia dizer que Deus é bom é dizer que Deus é o parâmetro para toda manifestação de bondade. Ele é a bondade, Ele é bom, a bondade habita o ser de Deus. E o salmista entende isso, ele está dizendo que ele tem convicção, e ele declara então essa convicção de que Deus é bom. Bom para quem? Para Israel. Quem é Israel? Israel é o povo de Deus. Quem é Deus? Deus é o Senhor de Israel. Ele está dizendo que Deus é bom para Israel, e depois ele explica isso de outra forma. Ele diz que Deus é bom para os puros de coração. E ser puro de coração aqui não significa ser perfeito. O salmista não está declarando que Deus é bom e que Ele mostra bondade às pessoas perfeitas. Se isso fosse verdade, ninguém no mundo teria experimentado a bondade de Deus. Puro de coração não significa perfeição, mas significa fidelidade à aliança. Dentro da compreensão do judeu,
especialmente nesse período aqui no Antigo Testamento, ser puro de coração significa andar dentro daquilo que Deus havia estabelecido. Aquilo que Deus diz para Moisés, lá em Êxodo, aquilo que Moisés diz para o povo, que está registrado em Deuteronômio, aquela aliança, aquele pacto, aquele compromisso que Deus fez com Israel e pediu que Israel também fizesse com ele. Quem respeita aquele compromisso, quem guarda aquele compromisso é chamado de puro de coração. Então essa pureza não tem a ver com perfeição, mas com fidelidade. A pergunta que a gente deve se fazer quando lê uma declaração como essa, irmãos, dentre tantas possíveis, uma delas é: o que eu tenho para dizer a respeito de Deus? O que eu tenho para declarar acerca de Deus? Asaf diz que ele sabe que Deus é bom e que Deus mostra bondade a quem é puro de coração. Se você pudesse escrever um salmo, o que você diria de Deus nesse salmo, né? Que declarações você faria? Você já reconheceu que Deus é bom? Você já se deu conta de que Deus dirige e manifesta a bondade às pessoas que permanecem fiéis a Ele? Essa é uma primeira coisa, e a partir disso é que o salmista constrói tudo aquilo que ele vai dizer na sequência. Depois ele fala de coisas que pensava e sentia. Primeiro ele faz uma declaração, e na declaração ele afirma que Deus é bom. Depois ele fala do que sente e do que pensa. Isso começa a aparecer lá no versículo 2. Acompanhe comigo aí o que diz o versículo 2. Ele diz assim, ó: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Aí ele fala, até no versículo 26. Parece que ele está falando de um mesmo assunto. Então, os versículos 2 a 26 expressam pensamentos e sentimentos do salmista, que estão distribuídos em duas coisas principais. Primeiro, ele fala de algumas incompreensões e dúvidas que ele tinha. É isso mesmo, o salmista fala das coisas que ele não entendia. Ele fala de coisas que ele não havia assimilado, ele não tinha entendimento de algumas coisas. E isso produzia no coração dele dúvidas. Olha o que ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Versículo 3: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então ele está dizendo aqui que ele quase tropeçou. Isso aqui é uma metáfora, né? Ele não está dizendo que ele escorregou e quase foi para o chão, não. Isso aqui é uma expressão simbólica para falar de uma condição que ele experimenta. Ele está falando da vida espiritual dele, ele está falando do relacionamento dele com Deus, ele está falando da fé deles. Lembre-se de que ele é um levita, ele é alguém que está responsável também por algumas questões relacionadas ao culto, relacionada à adoração, relacionada às músicas, aos louvores. Ele é um homem que publicamente expressou sua fé. A comunidade de Israel conhece quem é Asaf, a comunidade de Israel sabe que Asaf serve a Deus. Então ele está dizendo aqui que ele quase escorrega no quê? Em se afastar de Deus, em deixar a fé. E ele então expressa por que ele quase escorregou, ele fala de uma quase queda, né? Por que ele quase caiu? Ele começa dizendo, ele começa explicando, ele diz assim no versículo 3: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. O motivo de Asaf ter quase caído é que ele sentiu inveja. Inveja de quem? Dos ímpios, dos arrogantes. Quem são os ímpios? Quem são os arrogantes? Os ímpios são todos aqueles que rejeitam a Deus. Há um salmo que diz que o ímpio diz no seu coração assim: não há Deus, não há Deus. Eu não lembro aqui o número desse salmo para dizer para vocês. Mas o ímpio diz: não há Deus, não há Deus. Só que ser ímpio não é apenas declarar-se
como alguém que não crê em Deus. A impiedade, na verdade, tem a ver com a postura que a gente assume na vida. Tem um pastor presbiteriano, que é admirado por muitas pessoas, inclusive da nossa igreja. Ele diz que existe uma forma de ateísmo cristão. Geralmente a gente fala de ateu e a gente lembra de cientista, né, de filósofo. A gente pensa nessas pessoas assim e fala, esses camaradas devem ser ateus. Só que não, ateu é todo aquele que, mesmo admitindo crer em Deus, não vive em conformidade com a vontade de Deus. Por isso o pastor fala do ateísmo cristão. Cristãos que se dizem crentes em Jesus, mas que são ateus na prática, porque vivem como se Deus não existisse. E o salmista então está falando aqui de ímpios, não de crentes ateus, mas de homens e mulheres que não se importavam com Deus. E ele olha para a vida desses homens, ele olha para a história dessas pessoas, ele sente inveja. Ele está falando então de um sentimento, o sentimento de inveja. Inveja é o que habitou o coração dele. Por que ele ficou com inveja dos ímpios? As pessoas, quando sentem inveja, devem sentir inveja por algum motivo, não é? Ninguém sente inveja à toa. Você já ouviu alguém dizendo assim, eu sinto inveja daquele fulano, ele é tão feio que eu tenho inveja dele, você já viu isso? Ninguém inveja aquilo que não quer. O fulano é feio, feio igual a fome, né? Estou com inveja dele. Não. A gente inveja outras coisas, né? Geralmente a inveja está relacionada com aquilo que eu não tenho ainda, com aquilo que eu não alcancei, não adquiri, com aquilo que eu não possuí. Isso vai desde inveja de pessoas a inveja de coisas que as pessoas possuem e tantas outras questões. O salmista sente inveja do quê? Ele sente inveja dos ímpios, ele diz o motivo dessa inveja. Versículo 4 ele diz, eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os demais homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, eles se vestem de violência, do íntimo deles brota a maldade, na mente só maquinam o mal, eles zombam, falam com más intenções, são arrogantes e opressores, com a boca chamam os céus para si, com a língua querem se apossar da terra. Eles insultam a Deus e perguntam, Deus sabe de alguma coisa? Deus conhece alguma coisa? Então o salmista está dizendo que ele sente inveja dos ímpios, porque os ímpios, na perspectiva dele, não passavam por sofrimento. Pelo contrário, os ímpios eram saudáveis, prósperos e fortes. Aí dá para ter inveja de um fulano assim, não dá? É saudável, é próspero e é forte? Só faltou uma cereja no bolo, né? Tem tudo, que vida perfeita. Que mundo perfeito. A vida que eu sempre sonhei em ter, coisas dessa natureza. E o salmista diz, então eu fiquei cheio de inveja. Só que aí ele expressa os conflitos que ele tem. Ele tinha dito no versículo 1 que Deus era bom para os puros de coração. E eu disse para vocês que ser puro de coração é ser fiel a Deus. Então ele está dizendo, como é que Deus, que é bom para quem é fiel a Ele, consegue também ser bom para quem não é fiel a Ele? Porque os ímpios, logicamente, não são fiéis a Deus, mas são saudáveis, são prósperos, são fortes e têm tudo o que eu não tenho. A crise do salmista está relacionada ao próprio Deus. Como Deus pode ser bom e ainda permitir que os ímpios vivam bem? Eu queria que Deus soltasse uma bomba na cabeça dos ímpios, né? É isso que o salmista está dizendo. Eu queria que eles explodissem. Eu queria que eles fossem banidos, que eles sumissem. Eu queria que eles se dessem a mal na vida, mas eu vejo que acontece o contrário. Eles se dão bem, nem gripe eles pegam. O presbítero Márcio, da igreja de Sorocaba, muito amigo da minha família,
é um homem muito, muito divertido, muito alegre, brincalhão, sarrista. E ele fala assim: pastor, o negócio está tão feio para mim, que se eu cair de costa eu quebro o nariz. Aí eu falava para ele assim: então o negócio está feio mesmo, hein? O senhor cai de costa e quebra o nariz. Esses ímpios não tem nada disso, de acordo com a perspectiva do salmista. Tudo que eles querem, eles conseguem. Tudo dá certo para eles. É o tipo de pessoa que faz a questão errada, mas na hora de marcar no gabarito, marca na questão certa, sabe? A resposta certa, mais ou menos assim. O cara faz tudo errado e dá certo no final. Essa é a crise do salmista. Como é que Deus pode permitir que essas pessoas ímpias, malignas, maldosas, violentas, perversas, cheias de maldade, que zombam dele, se deem bem na vida? Depois que ele pensa essas coisas e sente a inveja que sentiu, que conclusões o salmista, a que conclusões o salmista chegou, irmãos? Ele está dizendo aqui: esse povo, tudo dá certo para eles. Não ficam doentes, são ricos, prosperam. Quais foram as conclusões a que ele chegou? Versículo 12, é a primeira conclusão do salmista. Olha o que ele diz no versículo 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Essa é a primeira conclusão dele. O camarada é todo largado, faz tudo errado, né, de acordo com a visão dele, mas dá tudo certo para ele no final. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão tem a ver com ele, versículo 13. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. A segunda conclusão que ele chega é que ele perdeu tempo de viver fielmente em relação a Deus. Ele está dizendo assim: eu joguei fora a minha vida. De que me serviu ter um coração puro? De que me serviu fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus? Porque ele está dizendo assim: apesar de eu viver de forma diferente dos ímpios, apesar de eu ter o coração puro, eu sou cercado por aflições. Olha o que ele diz aqui no versículo 14: o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. E depois ele diz assim: tentar entender tudo isso foi a coisa mais difícil. Tentar entender tudo isso o quê? Como é que Deus pode permitir que pessoas más sejam abençoadas e permitir que pessoas boas vivam afligidas? Ele perguntou, questionou, pensou e não chegou a conclusão alguma. Ele só disse que foi difícil demais entender toda essa história. A história de compreender por que que os ímpios se dão bem e por que que os justos se dão mal. Essa é a primeira parte dos questionamentos do salmista, né? Ele é um homem inquieto, ele é um homem cheio de dúvidas. Depois, ele é um homem que adquire compreensão e algumas respostas. O versículo 16 diz assim, ó: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil. Versículo 17: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Aqui o negócio muda. Até aqui ele só lamentou. Ele só expressou o que ele pensava e o que ele sentia. Eu sinto inveja, eu não acredito que esses camaradas vão viver se dando bem ainda. Até aqui ele só falou disso.
Depois ele vai falar de uma coisa diferente dessa compreensão. Ele diz assim: quando eu entrei no santuário de Deus, eu compreendi o quê? O destino dos ímpios. Aqui o salmista revela uma transformação na sua perspectiva. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu aprendo com esse texto aqui. E que com certeza é útil para a sua vida. Não são as coisas que mudam, é a nossa compreensão das coisas que muda. A gente vai chegar no final do salmo e você vai perceber que o salmista não disse que os ímpios se tornaram doentes, se tornaram pobres, se tornaram mal-sucedidos. Nada para os ímpios mudou. O que mudou foi a maneira como o salmista compreendeu aquilo que ele não compreendia no começo. Talvez você sofra tanto porque você espera muito que as coisas mudem, ao invés de mudar a maneira de pensar, a maneira de compreender, a maneira de olhar para as coisas. Muitos de nós vivemos como se fôssemos Deus. Muitos de vocês se acham todo-poderoso, se acham fortes, se acham capazes de tudo. E a gente às vezes acha que nós mudamos o mundo, que a gente transforma todas as coisas. E eu pergunto para você, o que resta depois de ter pensado assim de qualquer coisa? O que resta? O que sobra? O que fica? O Salmo mostra que não foram as coisas que mudaram, mas a compreensão do salmista é que passou por transformações. Ou seja, ele foi transformado, ele viu as coisas de forma diferente. Ele experimentou mudanças e transformações profundas que resultaram na maneira diferente dele olhar para as coisas que anteriormente ele olhava de outra forma. Então ele passa por essa transformação, e essa transformação na experiência do salmista tem tudo a ver com a presença de Deus na vida dele. Ele diz assim: quando eu entrei no santuário de Deus, eu compreendi o destino dos ímpios. Aí ele diz assim, certamente, ele está falando com Deus, exatamente isso, certamente os põe em terreno escorregadio, os fazes cair em armadilha, eles são destruídos de repente, eles são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Se o Senhor se levantar, eles vão desaparecer. Então ele está dizendo aqui que apesar dos ímpios viverem repletos de regalias, eles terão um destino terrível. O salmista está dizendo, irmãos, que num primeiro momento, ele só ficou preso ao agora. Ele se limitou à vida terrena. Ele falou, que povinho, que povo que vive bem, dá tudo certo para eles. Só que ele se esqueceu de que aquelas pessoas que viviam bem eram ímpias, e que de acordo com a Escritura, e que já havia sido revelado no tempo do salmista, os ímpios vão perecer. Ele teve uma compreensão pequena, mas isso foi transformado, isso foi modificado. E depois que ele entra no santuário de Deus, algumas coisas ficaram mais claras para ele. O santuário, ele está falando aqui do culto mesmo, ele está falando da adoração pública. Ele era um levita, ele estava o tempo todo envolvido com a liturgia, com os rituais, com as coisas do culto coletivo, do culto público em Israel. A gente leu aqui um texto de Crônicas, de que ele havia sido encarregado das músicas, dos instrumentos, dos louvores, enfim. Dentre tantas funções que o levita exercia, algumas delas tinham a ver com o culto, com a adoração pública. Tinham outras tantas, mas uma delas era isso. Ele diz, quando eu entrei no santuário de Deus, eu comecei a ver que o destino dos ímpios seria um destino terrível. Então ele considera que eles vão perecer, ele considera que eles serão abatidos repentinamente. Então a maneira do salmista compreender foi modificada.
Aqui o texto mostra, irmãos, que a forma como a gente pensa está relacionada à forma como a gente sente. E vice-versa. A forma como a gente sente tem impacto na forma como a gente compreende as coisas. Porque ele achava que os ímpios estavam vivendo bem, ele sentia inveja. Mas depois que ele entendeu que o destino dos ímpios seria terrível, ele já não diz mais que sente inveja, ele já está transformado, ele já viveu de forma diferente. Uma das coisas que ele experimenta no coração dele é que Deus não o abandonou no momento da sua angústia. Ao contrário disso, Deus o sustentou em todo o tempo, livrando-o de cair. Olha o que diz o versículo 21. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, ele está falando com Deus, era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Ele está dizendo, Senhor, apesar de todas as dúvidas que habitaram o meu coração, apesar de todas as inquietações que eu tive relacionadas ao Senhor, o Senhor nunca me deixou, a sua mão direita sempre me sustentou. E aí a gente entende por que ele disse que quase caiu. E por que não caiu? Por que ele quase caiu? Porque ele sentiu inveja e ficou olhando para a vida dos ímpios. Por que ele quase não caiu? Porque Deus é quem o sustentava. Depois ele reconhece, olha que transformação profunda. Nem parece o mesmo homem. No começo ele está dizendo que sente inveja dos ímpios, porque os ímpios são cheios de mufufa, né? São ricos. Depois o que ele diz? No versículo 25. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. No começo tudo que ele queria era entender por que pessoas más enriquecem. No final ele está dizendo que a riqueza que ele possui é quem? O Senhor. Ele diz no versículo 26, olha a compreensão que esse homem adquire. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele é um levita, e o levita não recebeu herança em Israel. A tribo de Levi não recebeu herança alguma, todas as demais receberam um pedaço de terra para plantar e para sobreviver da plantação. Mas os levitas não receberam herança, não receberam porção. E Deus disse para eles, eu sou a herança de vocês, eu sou a porção de vocês. E o salmista então admite isso, ele diz, o Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu bem maior. E por fim ele expressa algumas convicções, que aparecem no versículo 27 e no versículo 28. Ele diz assim, os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Ele está falando de quem? Dos ímpios. Depois ele diz, o Senhor destrói todos os que são infiéis. Ele está falando de quem? Dos ímpios, porque puro de coração é quem é fiel. Aí ele faz uma última conclusão. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Ele disse que foi uma experiência maravilhosa ficar perto de Deus. Ele disse que foi uma experiência inigualável. Fazer de Deus a sua morada, fazer de Deus o seu refúgio. E ele termina dizendo, eu vou proclamar os feitos do Senhor. Amém? Primeiro o salmista faz uma declaração. Deus é bom para os puros de coração. Depois o salmista fala dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Ele pensa que é muito injusto ver os ímpios prosperando. E o que ele sente? Inveja. Depois ele fala das suas convicções. Ele tem convicção de que o ímpio vai perecer.
ele tem convicção de que estar perto de Deus é a melhor coisa que ele pode fazer da vida dele. Porque Deus é Senhor, Deus é soberano, porque Deus é refúgio. Para finalizar, o que você pode declarar a respeito de Deus? Eu já tinha perguntado isso para vocês minutos atrás. Uma segunda pergunta: Deus já sabe de todas as coisas que você pensa e sente. Diga assim comigo: Deus já sabe de todas as coisas que eu penso e sinto. Agora que vocês falaram isso, vem a segunda parte. Você se sente à vontade para dizer para Deus o que é que você pensa e sente a respeito dele? Porque ele sabe. E apesar de saber, nos ordena para contar para ele tudo que nós pensamos e sentimos. A isso a Bíblia chama de oração. Orar é dizer para Deus tudo aquilo que ele já sabe. Mas ainda assim a Bíblia diz para a gente: orem sem cessar. Que convicções habitam o seu coração? Quais são suas certezas? O salmista tinha certeza de que o ímpio iria perecer. O salmista tinha certeza de que a melhor coisa que ele fez foi ficar perto de Deus. Que certezas, que convicções você tem? E o que elas dizem a respeito de Deus e a respeito de você? Quando o salmista diz que a melhor coisa que ele fez da vida foi ficar perto de Deus, ele está dizendo que ele reconhece que ele é pequeno, fraco e impotente. E ao mesmo tempo ele reconhece que Deus é diferente dele, porque Deus é bom, grande, justo e todo-poderoso. O que as suas convicções dizem acerca de Deus e acerca de você? Não se esqueça, muitas vezes não são as coisas que mudam, mas o que muda são as nossas compreensões de todas as coisas ao nosso redor, à nossa volta. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Fale com Deus. Talvez você está bem parecido com Asaf. Talvez as suas interrogações façam referência às mesmas interrogações de Asaf. Deus, como é que o Senhor pode ser tão bom com pessoas tão ruins? Por que o fulano que faz tudo errado, dá tudo certo para ele? E eu que te sirvo, caio de costa e quebro o nariz. Talvez é isso que você está dizendo para Deus. Talvez você está preso ao momento e você se esquece de que há um destino esperando cada um de nós. Talvez você veja as pessoas enriquecendo, prosperando, vivendo saudavelmente, e você fique dizendo assim: Deus, isso não é justo. Mas talvez você se esqueceu de que elas podem viver bem aqui por 50, 60, 70, 80 ou 100 anos. Mas se elas morrerem longe de Deus, de que adiantou riqueza, saúde? De que adiantou viver bem e conquistar tudo que se queria ter? Quando a gente entende que há uma eternidade nos aguardando, muitas das nossas inquietações deixam de ser inquietações. Talvez isso não sirva para acabar com o seu sofrimento, mas talvez isso esclareça perguntas que você ainda não encontrou. Fale com Deus, diga para Deus o que há no seu coração. Talvez como salmista você se sente afligido o tempo todo. Diga isso para Deus. Fale para Deus, conta para Ele o que é que você pensa, o que é que você sente. Senhor, obrigado que nós estamos na sua presença, cultuando ao Senhor. Aqui está a tua igreja, o teu povo. Muito obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de declarar publicamente a nossa fé, onde podemos cultuar ao Senhor uns com os outros. Ajude esses irmãos a confiarem no Senhor. Talvez como Asaf, eles são duvidosos, mas também podem ser confiantes. Ajuda-nos porque essas incertezas, elas
nos atinge muitas vezes. Dá-nos graça, ajuda-nos a na tua presença encontrar as respostas que o nosso coração tanto procura, Senhor. Não foi distante do Senhor que Asaf encontrou aquilo que ele precisava encontrar, foi na tua presença. Foi buscando o Senhor, foi adorando o Senhor, foi perto do Senhor que as dúvidas dele foram respondidas. Que o teu povo possa entender isso, Senhor. Com isso eu não estou dizendo que o Senhor responderá todas as nossas dúvidas, mas eu estou dizendo que o Senhor tem respostas para muitas coisas que se transformam em perguntas na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Por isso ajude o teu povo, que tenhamos todos liberdade para dizer ao Senhor aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Deus, como é difícil para muitos de nós admitir os nossos sentimentos. Esse homem escreveu esse salmo que se tornou algo público, em que toda uma comunidade podia ler, podia cantar, e séculos depois nós podemos ler um texto que diz que esse homem sentiu inveja. E quantos de nós não somos capazes de dizer ao Senhor o que é que sentimos? Ajuda-nos a entender isso, Senhor, que possamos reconhecer na tua presença tudo aquilo que habita o nosso coração, Senhor. A tua presença nos ajuda a nos aproximar de nós mesmos, que o teu povo possa entender isso, e que nós possamos ficar com essa convicção também, de que a melhor coisa que possamos fazer na vida é ficar perto do Senhor, e fazer do Senhor o nosso refúgio. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.